Pode começar? Então, bom dia a todos. Estamos dando continuidade, ao nosso curso de preparação para pais, aqui da Maternidade Santa Maria, do Hospital Português. É um prazer tê-los aqui hoje. Vamos dar continuidade, então, hoje com aulas sobre psicologia, esses aspectos psicológicos, tanto da gravidez como do puerpério, e passando aí por outras questões importantes, outros entraves aí relacionados a esse momento tão importante que é de receber um bebê, e de toda a transformação, tanto no subjetivo como na família, no casal, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Inicialmente eu vou me apresentar para vocês. Eu sou Elisa, eu sou psicóloga clínica e hospitalar, atuo na área da perinatalidade no consultório, recebendo puérperas, gestantes, e aqui no hospital, eu trabalho na UTI neonatal do Português, e além disso coordeno o serviço de psicologia. Então, essa formação da psicologia perinatal, ela é de fato uma área da psicologia hospitalar, e que cuida justamente desse processo da gravidez, do parto e do puerpério. Então, vocês devem estar se perguntando, assim, nossa, um curso de gestante como psicólogo, o que vamos conversar sobre nesse momento aqui? Então, assim, iniciar, pensando sobre esse ato de tornar-se pais, esse processo inicial aí de tornar pais, assim, nem sempre é um processo fácil. Tem um dito, acho que é um dito até popular, que diz assim, quando nasce uma criança, nasce uma mãe, assim, e para a psicologia não é bem assim, entendendo que quando um bebê nasce, essa mãe já vem sendo projetada, já vem sendo construída há muito tempo, desde que a menina brinca lá de boneca, ou fantasia sobre a maternagem, ou a gente pensa no nosso lugar de filha, sobre esse lugar também que a gente projeta aí quando eu for mãe, quando nesse momento acontecer. Então, nem sempre é fácil, a gente está justamente aqui tratando dessas particularidades, desses entraves, relacionados ao se tornar pais, e a gente está aqui justamente para conduzir isso da melhor forma e também auxiliá-los, em entraves que são comuns. Então, gente, o objetivo desse contato, desse bate-papo hoje, é auxiliar vocês em relação a condutas e situações que podem suscitar questões, que podem trazer, situações, enfim, entraves e mal-estar, desde os primeiros dias do nascimento do seu filho. Esse momento, inclusive, onde nossas vidas vão se tocar de alguma forma, Então, esse é um espaço, assim, a aula online tem essa característica, então eu queria convidar cada um de vocês que está aqui me assistindo a fazer um mergulho, vamos dizer assim, vou fazer um convite para vocês, para usar esse espaço como um convite, assim, para vocês, juntos, assim, com a gente aqui, construírem a sua história, Essa história sobre essa gravidez, sobre esse espaço que vocês estão vivendo, sobre esse momento tão particular da vida, esse momento da gestação, onde aí, inclusive, passam por entraves e questões específicas do entorno que a gente está vivendo, Não tem sido um ano fácil, E em relação a isso, eu queria convidar vocês a escrever essa própria história, Escrever a sua história, escrever a história do seu bebê, que começa bem antes dele existir, às vezes, Então, assim, eu vou convidar vocês a escrever isso e fazer esse momento de vivência também, De olhar para dentro, de olhar um pouco para vocês, de olhar um pouco para a sua história, para a gente construir juntos aqui. Então, para a gente começar a conversar sobre uma história, esse era uma vez da chegada de um bebê, ele começa lá atrás, com o momento da gravidez, o que a gente chama aí de pré-história da gravidez. Como é que foi a sua história? Pensa um pouquinho, para um pouquinho para pensar, Se você fosse escrever um livro de biografia sobre o filho de vocês, como que iniciaria esse capítulo pré-história, Normalmente é o quê? É a história do casal, onde que esse casal se encontra, como é a história da mãe, a história do pai, de onde que esse papai vem, de onde que essa mamãe vem, Quem é essa família prévia, os avós, bisavós, anteriores, que culturas
passam aí para essa família, né? E essas histórias que passam um pouco pela gravidez, né? Então, assim, como é que foi a sua gravidez? Conta para mim, pode interagindo aqui no chat para a gente ir conversando em relação à sua história. Foi uma gravidez planejada? Né? Hoje a gente tem essa condição de planejamento familiar, onde as gravidezes às vezes são tão planejadas e até são organizadas, não, mas assim, são auxiliadas pela medicina, né? Com programação específica. Então, foi uma gravidez planejada, vocês já queriam isso há muito tempo, vocês são um casal mais planejadinho, mais organizado, ou foi uma gravidez completamente surpresa, né? É muito comum essa narrativa assim, nossa, não queria agora, mas veio, e é uma surpresa muito bem acolhida, né? Muito bem vivida, de alguma forma. Então, assim, foi uma surpresa essa gravidez? Conta como foi, né? Assim, quando você soube, quando você descobriu, quais foram os primeiros sinais, né? Foram sinais no corpo? Você percebeu logo que tinha alguma coisa diferente? Você percebeu nos primeiros sinais? Ou você ficou em dúvida e aqueles sinais foram se confirmando com o tempo, né? Aí tem esses aspectos também, né? Foi uma gravidez espontânea, aconteceu de forma natural, ou foi uma gravidez com a ajuda da medicina, né? Que é muito comum também em relação às fertilizações, às inseminações, né? Todo esse processo aí de auxílio da medicina sobre a gravidez, né? E esses aspectos também da temporalidade, né? Nossa, eu engravidei muito cedo, não queria agora, ou muito tarde, né? Nossa, já queria há um tempo, ou em relação também à idade da mulher, né? Tem essa correlação também muito específica entre a idade da mulher e a gravidez, né? Ou foi na hora certa, né? Que a gente acredita aí que essa hora certa tem a ver também com essa hora psíquica, né? Com esse espaço que a gente vai criando e vai organizando de alguma forma. Então, essa é a pré-história da gravidez, né? Então, assim, é interessante falar também que essa história do casal, né, assim, da respectiva do homem e da mulher, fazem parte também da história do bebê, né? Esse nome que a gente chama de transgeracionalidade, que é aquilo que passa de geração para geração. Isso vai influenciar na forma que a gente cuida do nosso bebê, né? Então, assim, é muito curioso pensar um pouco sobre, assim, aspectos culturais do cuidado de um bebê. Por exemplo, tem uma família específica que cuida de bebês usando uma fita vermelha para o soluço na testa, né? Isso faz parte da forma que aquela família cuida dos seus bebês, né? Ou outra que oferece algum tipo de alimento específico para a mãe, entendendo que aquilo vai influenciar no leite. Então, isso faz parte da cultura familiar, da história, né, de como foi cuidado. Quem nunca ouviu aqui aquela vovó que fala assim, eu já cuidei de tantos, vou saber cuidar de mais um, né? No sentido de que a experiência da maternidade é uma experiência que marca tanto, que é tão forte, é tão importante, que é uma experiência que, né, que tende a deixar esses marcos e são transmitidos de geração para geração, né? E além claro, do pai, da mãe e dos avós, outras figuras também fazem parte desse momento, né? Outras figuras fazem parte desse projeto, né? A gente vê aí, né, os tios, tias, os amigos próximos, às vezes até as pessoas que cuidam da casa, né? Assim, que fazem parte de alguma forma desse momento importante, né? Então, gente, quando a gente fala de gravidez, quando a gente fala de receber um bebê, a gente fala sobre olhar a vida de uma forma diferente, né? Trouxe essa foto aqui que fala de um novo ângulo, né? Para a gente falar sobre o que é novo, o que é diferente. Então, esse novo tem a ver tanto com o novo do corpo, que a gestação passa pelo corpo e passa por esses indicadores muito alterados corporais, né? Então, da mama, do abdômen estendido, né? Esse útero volumoso, esse bebê que cresce, né? Então, todas essas alterações que acontecem no corpo
na gravidez. E aí eu estou trazendo isso como uma analogia para outras mudanças também. Muda a economia da casa, muda a decoração, muda a dinâmica do casal, muda a nossa relação com o tempo, muda a nossa relação com o sono, muda a nossa relação com os pares, né? Assim, nossa relação com a nossa geração anterior. Não sei se vocês já perceberam isso, mas assim, desde que um bebê chega na família, todos pulam uma geração. Por exemplo, quando né, você anuncia sua gravidez, você passa a chamar a sua própria mãe de avó, né? E sua própria irmã de tio e tia. E isso vai pulando uma geração, né? Sua própria avó passa a ser bisa, né? E por aí vai. São mudanças que giram, que é para todos, né? Assim, que de fato muitos vivem isso, né? Então, nessa história que a gente vai construir aqui agora, né, que a gente vai juntas escrever, né, sugiro inclusive, fica aí como uma orientação, uma dica, né, de que essa escrita seja de fato concreta também, né, assim, não sei se vocês têm um diário da gravidez, ou um álbum que conte um pouco essa história, né, com fotos e palavras, enfim, desse momento da gravidez, sobre situações e pessoas que fizeram parte mesmo desse processo, né? Então, a gente vai comentar aqui um pouquinho a gravidez em cada trimestre. Cada trimestre guarda em si algumas especificidades, né? E acho que são diferentes e interessantes colocar. Então, gente, a gravidez, a gente coloca, né, assim, esse é um termo mais técnico, de que ela se anuncia como um estranho familiar. Elisa, como que é isso? É estranho ou é familiar? Estou em dúvida. Né? O que eu quero dizer com isso? Essas transformações todas, né, essa rapidez que as coisas acontecem na gravidez, dão margem e dão espaço para algumas desorganizações. Né? Então, é algo que é muito familiar, que você às vezes queria muito, mas também pode ser trazido com muita estranheza. Né? É o corpo que funciona diferente, a relação que está diferente, algo ali muito sutil vai mudando de alguma forma, né? Então, o nascimento do bebê, ele vai inaugurar aí essas transformações e tudo isso, como é que eu posso dizer assim? Tudo que passa e acontece muito rápido, a gente tende a ter algum efeito do ponto de vista subjetivo, né? Então, assim, é um momento que é muito propício para as desorganizações de ordem emocional. E quando eu falo isso, eu não falo apenas da situação hormonal, né? Que lá na aula do Dr. Leomar, talvez vocês tenham tido acesso a essa relação hormonal com a relação com o humor, com a fragilidade, né? Essa instabilidade, mas também em relação ao psiquismo, né? Assim, algo muito rápido que irrompe, né? Que são essas desorganizações emocionais. Então, gente, a gravidez, ela não é sempre um sinônimo de plenitude, né? Acho que a gente precisa desmistificar um pouco isso e poder olhar para dentro, vocês olharem para vocês, para entender assim, como é que está a sua gravidez? Como que você está vivendo isso, né? Essa é uma gravidez extremamente feliz, tranquila, leve, ou é uma gravidez mais angustiada, mais tensa, mais ansiosa, né? Isso tem a ver, claro, com o próprio fenômeno da gravidez e também com aspectos da sua vida, né? Por exemplo, quem aqui está vivendo uma gravidez junto com uma mudança em uma obra, né? Quem aqui está vivendo uma instabilidade familiar específica ou alterações no trabalho. E quem aqui que está me assistindo que não está vivendo também uma gravidez que está atravessada pelo fenômeno atual da pandemia do coronavírus, né? Isso também traz uma certa angústia, traz uma cautela, né? Um distanciamento social de alguma forma. Então, tudo isso faz parte como é que eu posso dizer assim, dos sentimentos que estão fazendo parte desse momento da vida de vocês, né? Então, a gente tem que desmistificar um pouquinho de que a gravidez é sempre um momento de plenitude, é sempre um momento de que, né, assim, tem uma fala que traz, assim, que é a melhor fase da mulher. Depende, para cada mulher, né? Algumas sim, outras nem tanto. Isso precisa ser respeitado também, né? A gente precisa desses espaços para falar de algum desconforto também da gravidez. E aí, quando a gente fala de gravidez, a gente fala também em expectativas, né? A gente fala em expectativas em relação
a mãe faz expectativas, o pai faz também suas expectativas, né? Aquelas perguntas assim de projeção, quem vai ser essa criança, né? A gente já imagina, a gente já projeta lá na frente. A gravidez, ela é ter um filho, na verdade, ele passa por duas projeções específicas. A primeira projeção é a gente se projeta no futuro. Então, quando a gente fala assim, quando eu for mãe ou quando o meu filho tiver tal idade, ele vai fazer isso. Ou ele, né, ele não vai fazer isso. No sentido assim, a gente se projeta. Quando o meu filho chegar na escola, eu não vou ser aquela mãe que... Ou então, quando chegar o momento, eu vou fazer assim, ou eu não vou fazer assim. Então, a gente se projeta no futuro e a gente também projeta o filho. Quando meu filho, né, tiver na idade, eu vou matricular ele numa aula de arte marcial. Ou então, vou comprar para ele um uniforme do time tal. Então, isso faz parte dessa projeção que a gente faz para a criança, né? Quase que a gente faz uma projeção e um desejo de que ele siga aqueles passos que são passos relacionados ao que a gente espera para ele, aquilo que a gente imagina, né? Aquilo que a gente traça para eles de alguma forma. E aí, quando a gente está falando tudo isso, né, a gente fala também desses aspectos que são relacionados à fragilidade, né? É um momento onde a mulher, por mais plena, feliz ou angustiada, né, assim, esse mix de emoções que a gente falou logo há pouco, é um momento de muita fragilidade, né? Então, assim, é um momento onde essa mamãe, essa mulher, ela alterna, né? Ela alterna entre muita força e muita fragilidade, né? Então, isso que a gente fala dessa ambivalência de sentimentos, né? Dessa labilidade emocional, daquilo que alterna, aquilo que muda, né? Aquilo que a gente chama de transparência psíquica, né? Quando o humor tá ali um pouco lábil. O que é humor lábil, Elisa? Eu não estou entendendo o que você está querendo dizer, né? O humor lábil é aquele que oscila, que alterna. Então, assim, quem está aqui, por exemplo, e vive e acorda super bem, tranquila, e aí no meio do final da manhã, né, algo acontece que ela tá ali mais chorosa, mais, enfim, sensível, algo desperta ali um choro repentino, né, uma situação nesse sentido. Isso é um humor lábil, né, alguns dias mais entristecidos e tal, né, aquela pergunta, será que eu vou dar conta? Isso tudo faz muito parte do universo materno, né? E a atenção também, que é outro aspecto que a gente fala pouco, mas faz parte do psiquismo da gestante, de alguma forma, que é assim, a transparência psíquica traz que a mulher ela fica um pouco mais voltada para si, ela olha um pouco mais para dentro, ela está propícia, né, assim, a revisitar esses aspectos que são psíquicos, que são subjetivos, ela está preparando, como se ela estivesse preparando ali o ninho, de alguma forma, né? Isso, ela desinveste um pouco de atenção no ambiente, então ela fica um pouco mais distraída, ela fica um pouco mais ausente, às vezes, do ambiente. Então, não sei se vocês estão vivendo isso, mas isso é muito curioso de acompanhar, né, no consultório as gravidinhas, que é assim, algumas que falam, nossa, mas eu dava conta de tanta coisa, sempre muito atenta à casa, ao trabalho, e de repente eu tô esquecida, pus uma panela no fogo e queimei, ou fui resolver uma coisa e esqueci o que eu tinha que fazer. Então, assim, esse espaço de dar conta do interno e desinvestir um pouco no externo, isso é relativamente comum, né, na gravidez. Então, a gente falando também um pouquinho sobre esses tempos, né? Esses trimestres. Então, assim, se a gente pensa, né, que o primeiro trimestre ele está relacionado a quê? O que é que vocês viveram no seu primeiro trimestre? Né? A descoberta, aquele momento assim de tornar público ou não, falar, contar, né, a gravidez ou manter em segredo, né? É um momento onde esses aspectos físicos e somáticos estão muito evidenciados. Então, tem os enjoos, tem a mama que fica túrgida, tem alguma coisa que acontece, tem essa menstruação que atrasa, que não vem, né? Então, assim, tem esse momento
do diagnóstico de fato, né, da notícia se concretizar, né, esse momento que ainda está marcado pela indefinição do sexo, existe ali, né, um exame ou outro que pode contribuir com isso, mas ainda existe uma insegurança em relação a isso. Existe uma ansiedade muito grande, né, assim, dos meses que estão vindo pela frente, do que vai acontecer, né, ainda é marcado por uma relação com o corpo do sentir, né, daquilo que é somático, e menos daquilo que é visível para o outro. Então, o abdômen ainda está discreto, está menos volumoso, né? Então, esse é o momento do primeiro trimestre que passa aí por tudo isso, né? Um momento, às vezes, eu sinto, assim, de que é um momento mais solitário, né? Para a mamãe, é vivido ainda com mais discrição, enfim. E aí vem o segundo trimestre, né? Dizem, em algum momento, né, a gente já ouviu falar sobre esse segundo trimestre sendo o trimestre o melhor, né, deles, porque você já está plenamente, né, a barriga já está aparente, você já consegue socialmente, né, ser incluída ali como uma gestante, uma grávida, tem aquele tratamento, né, do entorno que, né, tende a olhar a grávida com muita admiração e tudo, né, a parte da socialização é mais possível, né, de você ter uma vida minimamente, né, normal, de poder trabalhar, fazer suas coisas, enfim, né, então é um momento também marcado pela definição e pela descoberta do sexo, né, é um momento que, assim, quando a gente fala da definição do sexo, a gente fala também da escolha do nome, né, a escolha do nome como sendo um momento também muito muito importante, muito delicada, né? Então, uma coisa que é curiosa também, que hoje tem muito, né, que é o tal do chá revelação, né, como algo que cada vez mais vai se solidificando aí entre o nosso entorno social, né, tá cada vez mais comum, faz parte, talvez, assim, do calendário das gravidinhas hoje, não sei se vocês fizeram ou não, como que vocês estão vivendo isso, né, de revelar. O chá revelação tem essa característica, né, às vezes revela para os pais, mas sobretudo revela para o social, né, porque aquilo marca também, né, assim, de tornar público, de conversar sobre isso, de, né, ampliar. Isso, claro, gente, estou colocando aqui de forma genérica, porque depende muito de cada casal, né, na maternidade a gente vive, né, essa relação com os mais diferentes tipos de família de casal. Aqueles que são hiper discretos, muito discretos, que preferem manter isso num petit comité, num espaço menor, e aqueles que, de fato, divulgam ali, né, em redes sociais, enfim, tudo isso. Outro ponto também relacionado ao segundo trimestre tem a ver com a ansiedade, que está marcada ali, ela está completamente relacionada a questões de ordem prática. Então, é um enxoval, o que eu vou fazer, é o quarto, organizar coisa, organizar a vida, né? Assim, é muito curioso isso, porque assim, quando a gente fala em montar um enxoval, e montar esse espaço físico para a chegada de um bebê, a gente está falando também em montar esse espaço que é psíquico, né? Assim, um espaço que né, simbólico, digamos assim. Então, as coisas estão relacionadas. Porque quando você tem um enxoval, você monta um enxoval, você pega aquela roupinha e fala, nossa, né, o meu bebê vai estar aqui, eu vou fazer isso. Então, assim, ele tem uma continuidade entre o que do aspecto prático e do aspecto psíquico também, né? Isso que é interessante colocar. E é um momento que a fragilidade segue, né? Assim, acho curioso que alguns pais me trazem assim, essa demanda no consultório, assim, poxa, Elisa, é uma coisa que ela queria tanto e hoje ela tá tão chorosa, eu tô preocupado, né? Assim, é uma preocupação comum, né? Mas você queria tanto a gravidez e agora tá chorosa, o que é que tá acontecendo, né? E de fato, assim, são espaços diferentes, né? Assim, são manifestações de choro também, né? Diferentes em alguma medida. E o terceiro trimestre, que é essa marca aí, né, de reta final, digamos assim, né, o abdômen bem volumoso, aquela barriga grande,
né? Falar em barriga grande, eu acho curioso, assim, que tem algumas mamães que não fazem essa barriga tão grande, que se sentem menos mães de alguma forma. Acho curioso isso, assim, que falam no consultório, né? Desse incômodo sobre quando alguém fala que a barriga dela tá pequena, né? Assim, você tá com tantos meses mesmo, que barriga pequena, né? Que história é essa de... enfim, né, dessa comparação também que acontece, que é bem delicada, que a gente vai falar logo lá na frente. Então, esse terceiro trimestre, às vezes, ele é marcado também por algumas dificuldades, né? Assim, é um momento onde a mamãe está mais inchada, tem mais edema, ela está mais lenta, ela está vivendo ali, né, aqueles aspectos físicos, às vezes com certo desconforto, às vezes com dificuldade para dormir, né? Tem algumas gestantes que têm que dormir em pé, quase sentadas, né? Assim, porque o abdômen comprime um pouco, né? Os órgãos. Então, assim, esse momento é marcado por algumas dificuldades no cotidiano, né? Dificuldades simples, às vezes, como amarrar um sapato ou como dormir, né? Coisas dessa ordem. E é um momento também de uma ansiedade sobre a aproximação do parto, né? Que é um momento muito delicado também, muito específico da experiência de cada uma das gestantes, sobre a escolha do parto, sobre, né, esses eventos aí que relacionam a um momento tão importante, sublime, que é esse parto, né? E a fragilidade emocional como um aspecto aí que talvez vá perpassando esses 3 trimestres de alguma forma, né? Esse momento da escolha do nome eu sempre gosto de ressaltar e trazer e conversar sobre isso, porque eu acho que é um momento muito delicado e muito importante, né? Assim, quando a gente dá nome a alguma coisa, ela passa a existir, né? A gente passa a dar um lugar, né? Assim, subjetivo, né? Assim, um lugar concreto também para esse bebê na família, né? Assim, como que é a escolha do nome? Né? Queria ouvir, inclusive, um pouquinho de vocês. Como é que é a história da escolha do nome? Né? Tem aquelas histórias clássicas sobre escolher um nome, enfim, se for menino, o pai escolhe, se for menina, a mãe escolhe, ou então aqueles que, né, tem aqueles entraves de escolha de nome, é sempre muito curioso, né, sobre o que acontece aí nessa escolha do nome, né? E como um aspecto também bem importante, bem curioso, assim, né? Dos casais, enfim. Estou vendo aqui alguns comentários ainda sobre esse início, né? Do planejamento da gravidez, e uma mamãe falando aqui de que todas as gravidezes foram planejadas, né? E acredito que tudo aconteceu na hora certa, né? De fato, a gente tem esse tempo, né, que é um tempo às vezes subjetivo, né, a gente tende às vezes a colocar o tempo como se fosse um tempo sempre objetivo, a hora certa, enfim, isso também é muito subjetivo, né, é curioso isso que a Bruna fala, né, e, enfim, isso é da experiência de cada um, né, assim, nessa história de vocês, nessa história da gravidez de vocês, isso fez parte, está fazendo parte de alguma forma, acho que isso é curioso dizer de que esse tempo cronológico nem sempre é o tempo que a gente está se referindo, né? Às vezes é o tempo subjetivo, o tempo psíquico. Né? E o tempo da escolha do nome é muito engraçado. Hoje a gente vê cada vez menos mamães e casais que escolhem não saber o sexo do bebê até a hora do parto, né? Antigamente tinha muito isso. Era um bebê, né? Era mais um. A prole das mulheres antigamente eram muito compridas, né? Digamos assim. Elas tinham muitos filhos. E às vezes o nome era dado quando o bebê nascia. Essa era uma prática muito comum, inclusive. Né? Ou aquela questão da escolha do nome que homenageia. Né? Assim, não, se for menina, vai ter o nome da minha avó. Ou vai ter o nome da minha enfim, de alguém da minha família, alguém que foi importante na minha família de alguma forma. Né? Então, assim, é muito curioso isso, porque quando a gente escolhe o nome quando a gente homenageia alguém da família, escolhe o nome, né, esse nome vem marcado também por essa história dessa pessoa, né? É como se a gente quisesse um pouquinho dessa pessoa pertinho da gente, né? A Bruna tá colocando aqui de novo, né, que se esse bebê for menina, vai chamar Estela, que foi quem cuidou de mim minha vida toda. Olha que lindo que a Bruna traz. Mas se for menino, ainda não sabemos, né? Então, assim, olha que cuidado, né? A Bruna traz o nome Estela,
que é o nome de alguém que cuidou dela, né? Para ela, esse nome remete... É um nome lindo, tá, Bruno, inclusive, mas assim, é um nome que remete cuidado, atenção, carinho. Que coisa melhor do que esses significantes na nossa vida, né? O significante do cuidado, né, assim, de sentir cuidada. Isso é puro amor, né? Se sentir cuidada tem a ver com se sentir amada também, né? De alguma forma. E essas escolhas do nome são sempre marcadas por isso, né? Acho que a Bruna trouxe um bom exemplo, marcadas por esses espaços das projeções que eu falei lá atrás, né? E o nome, a escolha do nome talvez reúna, né, esse aspecto aí de alguma forma. Vou dando sequência sobre esse nome, né? Tá até um pouco em evidência, não sei se vocês estão ouvindo, né, tanto quanto eu, esse termo, esse nome grande aí, parentalidade, né? O que é parentalidade, gente? É todo o aspecto, esse conjunto de ações e de lugares relacionados a ser pais, ser pai e ser mãe, parentalidade, né? Então, quando a gente fala de parentalidade, a gente fala também desse espaço de aprendizagem, né, de construção. Às vezes a gente tem uma ideia fixa sobre quando eu for pai, eu vou viver isso, e aquilo vai sendo construído, mudado, né, a cada encontro com cada bebê, né, isso é interessante porque a parentalidade ela é tão dinâmica, ela está tão em movimento, que ela acontece em relação a cada filho diferente. Por exemplo, se um pai é um pai de 3 ou 4 filhos, ele vai ser um pai diferente em cada momento diferente da vida dele e para cada criança que também traz demandas diferentes, né? Por isso que a gente fala que é um lugar a ser construído na interação, na relação com o seu bebê, e também é um lugar dinâmico, que a cada exigência de cada filho, né, os pais vão se adaptando, vão se reposicionando de alguma forma. O que você está querendo dizer com isso, Elisa? Me traduz um pouquinho aí, me explica, né? Tem bebês que são mais demandantes, né? Tem bebês que trazem mais demanda, outros bebês que são mais tranquilos, os bebês que vão demandar lugares diferentes, né? Assim, bebês que desafiam mais, outros não, né? Aqui tem mais 2 exemplos aqui de escolha de nomes que eu acho sempre curioso, né? O Mário está dizendo que aqui a escolha do nome foi acordado. Queria Pietra e minha esposa Mariana. A junção dos 2 nomes, Mário e Ana. Mas fechamos em Luísa, um nome que os 2 gostavam. Ou seja, vocês ficaram em torno aí de pelo menos 3 nomes, né? Assim, e conseguiram, isso é uma coisa bem interessante que o Mário traz, que conseguiram a neutralidade, a imparcialidade de alguma forma, né? A escolha do nome carrega isso de alguma forma e é um exemplo para muitas outras coisas, outras decisões sobre a vida da Luísa. O Mário e a esposa dele vão precisar dar conta, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Assim, o nome, ela precisou abrir mão do nome que ela queria, ele precisou abrir mão do nome que ele queria, e eles trouxeram um nome que era agradável para os dois, que os dois, né, queriam, desejavam. Isso é um exemplo muito interessante desse lugar, dessa dinâmica que eu estou falando, e um pouco dessa necessidade, dessa plasticidade, dessa resiliência, desse mudar, desse se adaptar, dessa adaptabilidade, né? Então, assim, não dá para impor e vencer sempre nesse sentido, porque são dois que cuidam de um, né? A outra mamãe está trazendo aqui, a Quinha, né? De que a minha bebê chamará Eva, seria Maria Cecília, mas no 3º mês sonhei com ela se apresentando para mim como Eva. Então, após a conversa familiar, fica o nome que ela escolheu, né? Esse ela escolheu aí como uma marca, né, de algo que vem através de um sonho, né? Então, tem uma experiência da Quinha, né? Uma experiência muito subjetiva em relação a essa escolha do nome, né? Assim, perceba também esse aspecto que eu vinha falando sobre aquilo que é subjetivo, o que é sensível, né? Nem sempre tudo é muito objetivo, esse tempo cronológico que eu falei. Então, assim, o nome vem num sonho, o nome vem num momento onde ela consegue olhar para esse aspecto subjetivo, né? E ela traz de forma linda que é o nome que ela escolheu. E uma outra participação aqui da Isabel
traz assim, a minha filha só vai ter nome escolhido quando nascer. Olha só, eu trouxe esse exemplo, Isabel, como era uma prática muito comum anteriormente, né? Assim, desses bebês que tinham os seus nomes escolhidos depois de nascidos, e como algo que hoje é menos comum, mas eu imagino que emoção, né? Que seja essa expectativa, não só para saber, talvez, aí o sexo, não sei se você já sabe ou não o sexo, já sabe, talvez, né? Porque minha filha vai ser escolhida quando nascer, né? Aquele clássico que a gente vê assim, nossa, tem carinha de, assim, de sentir também no encontro, né? Assim, o nome é muito curioso e muito interessante. Obrigada pelas participações. Sempre ilustra um pouquinho assim, né? E trazer vocês pertinho para entender desse aspecto que é tão subjetivo, né? Então, assim, como eu coloquei, não é uma aula, é um bate-papo, né? Um escrever a história. Então, tanto a Bruna como o Mário, Quinha e Isabel vão escrever na história dos filhos deles. Todos aqui, inclusive, mães de menina, né? Menina, só tá dando menina aqui, né? Nessas participações. Mas vocês vão colocar na história das meninas de vocês, os meninos também, né? Em relação a essa história do nome, esse capítulo importante, né? Assim, a escolha do nome, mamãe concordou com o papai ou não, a gente entrou num consenso, né? Tudo isso que é muito importante, como um exemplo de outras concessões que a gente vai abrindo, né? Não sei aqui né, em relação. A Isabel falou de novo aqui, faltam 20 dias para ela nascer. É uma menina, né? O rosto dela que vai dizer o encontro que vai nos contar, né? Isabel definitivamente vai escrever isso no álbum, na história, né? Dessa bebezinha que está chegando aí com tanto amor, né? E relatar esse encontro que vai, né, dizer do nome também. Outro aspecto, trouxe esse aspecto da escolha do nome. Outro aspecto que eu acho que é bem interessante, emblemático, curioso, desafiador, bem desafiador, que é a chegada do irmão, né? É um lugar também a ser construído, porque a gente percebe, entende, depende também da faixa etária desse irmãozinho, né? Antes dos 2 anos ainda, de forma mais difícil de compreensão e de apreensão do que está acontecendo de fato, porque ainda não conseguem, né, subjetivar, nem simbolizar especificamente, né? Então é um lugar a ser construído, e alguns manejos são interessantes, assim, porque o que a gente percebe é que existem efeitos da chegada do irmão nessa criança, nesse irmãozinho que vai se tornar o irmão mais velho, né? Ele perde a posição dele aí de primeiro filho, às vezes perde a posição dele de caçula, né? Curioso que os filhos do meio não têm um nome específico para que a gente atribui, né? A gente tem o primogênito como primeiro e o caçula como último. Essa prole do meio aí nem sempre tem um nome que referencia ele, né? Nenhum lugar, é um lugar que precisa ser construído mesmo. Então existem esses efeitos da chegada do irmão, né? Assim, é muito comum, por exemplo, esses irmãozinhos que chegam os pais observam algum aspecto assim de que essa criança passa a regredir, ou falar com voz de bebê, ou tentar disputar esse lugar de bebê, né? Querer voltar para o berço, ou querer tomar a fralda ou a mamadeira, entrar numa rivalidade, numa disputa, numa identificação com esse lugar de bebê, né? Essas crianças que já haviam desfraldado, de retornarem, por exemplo, né, a fazer xixi na cama e coisas dessa ordem, às vezes é comum, né? Então tem alguns aspectos assim para a gente, algumas dicas práticas, alguns aspectos relacionados ao manejo disso, né? Assim, a poder contar essa história sobre a chegada do irmão, a poder inseri-lo de alguma forma nos cuidados, a poder inseri-lo, né, nesse espaço de preparação aí do ambiente, da família, entender essa participação deles como algo importante, né, para a chegada do irmãozinho. E aí a gente chega agora, né, a gente sai dessa gravidez e chega nesse momento tão delicado, tão esperado, que é o momento do parto, né? Esse momento do parto também é um momento onde nossas vidas vão se encontrar de alguma forma, né? Aqui nós, como equipe da Maternidade Santa Maria, e vocês, como esse momento, né, onde algo muito importante vai acontecer, né? Um evento que, sem dúvida,
marca, né, que ele traz um investimento muito grande, não é à toa, porque ele marca uma passagem, né, uma passagem do nascimento dentro, fora, o chegar ao mundo, né, estar aqui entre nós. Para Isabel também vai marcar aí esse espaço de conhecer, de nomear, de poder, né, esse encontro aí, como ela fala, né, esse encontro que vai contar um aspecto importante. Então, o que a gente precisa colocar sobre o parto, né? Eu já avancei ali um pouquinho, que ele marca o limite, né? Ele marca uma separação também, né? Algumas mamães me falam assim, ai, que saudade da barriga, né? Ai, era um momento tão gostoso, a barriga, e marca uma separação, né? Uma despedida, assim, por assim dizer, da barriga, né? É um momento único, não volta atrás, a gente não tem outro, né? Assim, por mais que a mulher tenha vários partos na vida, são partos diferentes, em momentos diferentes da vida, e com, né, uma história, uma narrativa completamente diferente, única, né? Então, o parto é único. É muito interessante, assim, também pensar sobre acesso à informação, né? Hoje a gente tem muita militância em torno do parto, muitos atravessamentos também do que pode, o que não pode, o que eu acredito que o outro acredita, né? Essas invasões aí, de alguma forma, né, da crença do outro, enfim. Então, acesso à informação é extremamente importante. Converse com o seu obstetra sobre esse aspecto do parto, quanto antes possível, né? Falar sobre esse plano de parto como algo também muito importante, para que você se prepare para esse momento, para que você, de fato, vivencie esse momento como um momento de segurança, né? De plenitude. E o que precisa saber? O que você precisa saber sobre o parto, né? Que pontos a psicologia tem a contribuir com esse momento do parto, por exemplo, né? Que é esse ponto, essa linha, esse equilíbrio aí entre o desejo, esses aspectos subjetivos, do que, eu quero, eu sonhei com um parto assim, eu tenho um desejo de ter um parto específico, e as possibilidades reais. Quais são as indicações médicas para o seu caso? Né? O que é possível ser feito? O que indicam? O que está no teu alcance? Né? O que é possível no seu caso, digamos assim, né? Eu acho que isso é importante ser colocado para que essas frustrações sejam minimizadas, para que você esteja plena e segura nesse momento, né? Entre esses aspectos. Então, conversem com a obstetra de vocês sobre isso. Isso é uma parte do pré-natal extremamente importante, né? Para que vocês cheguem mais com esse processo de elaboração mesmo sobre o parto, né? E aí o momento que eu acho que é mais desafiador do ponto de vista psicológico, que é o puerpério, né? Onde a gente vai tratar esses dois aspectos do puerpério, né? O aspecto da fragilidade e do vínculo, né? Quando a gente fala da fragilidade, eu estava falando sobre os 3 trimestres da gravidez, né? Tem alguns autores da psicopatologia que falam que a gravidez, o puerpério, ele é como se fosse o 4º trimestre da gravidez, né? Assim, como se parte do que essa mulher estava sentindo, do que ela vinha experimentando na gravidez, isso tende a permanecer no pós-parto, isso tende a continuar, então algo da fragilidade, algo da instabilidade, aquele choro fácil que vem do nada, sem motivo, né, tende a continuar, né, então esse aspecto frágil da mãe, ela está ainda no momento de conhecer o bebê, de se apropriar dos cuidados com ele, né, então assim, é um momento onde ela se questiona muito também, né, será que eu estou fazendo certo, é isso mesmo, né, e é um momento também muito solitário, por mais que ela esteja, quando eu falo de solidão, gente, assim, por mais que ela esteja com várias pessoas no entorno, é um momento onde ela se coloca em questão, em xeque, né? É um momento onde ela se sente sozinha também, de alguma forma, né? Assim, sobretudo. Então, estou fazendo certo ou não? Vou tentar uma outra forma? Será que ele mamou o suficiente? É um momento de muita insegurança também, né? Esse aspecto específico. Então, assim, quando a gente fala do nascimento, né? A gente fala sobre esse aspecto que eu queria enfatizar, que é aprender
a descobrir o bebê, aprender a conhecer o bebê, né? O bebê não vem com manual de instrução, não vem com bula, nem com nada desse tipo. Então, assim, é um encontro que é dado, é um encontro que acontece, né? Então, como eu falei sobre a construção, né, da maternidade, da paternidade, cada nascimento, né, torna-se pai e mãe, mas não de modo geral, assim, né, tipo, uma mãe. Não, mas uma mãe específica dessa criança, né, um novo lugar vai ser inventado, vai ser construído, né, um novo papel vai ser desempenhado, né. Isso é interessante colocar que, assim, não existe, gente, a gente precisa também desinvestir um pouco e pensar isso. Claro que isso é um tema não para uma aula, um curso de gestante específico, mas para todo um processo de análise, de terapia, né, de cada um de nós, que é sobre essa coisa do ideal, né? Não existe nem pai nem mãe ideal, né? Isso é uma verdade, isso é fato, né? Só que essa ideia, essa compreensão de que existe alguma coisa ideal, isso tende a nos fragilizar muito. Então, assim, essa ideia de que tem uma mãe ideal, um pai ideal, né? Então, assim, é muito curioso isso, né? Assim, como se a mãe está sempre tentando fazer o seu melhor, né? Mas o ideal tende a nos machucar muito. Então, uma criança que nasce, ela frequentemente é diferente do que os pais imaginam, né? Isso é muito curioso, assim, muito, né? E esses pais, assim, sempre que a gente está, né, no acompanhamento, né, nesse aconselhamento parental, eles falam sobre isso. Será que eu estou fazendo certo? Né? E eu acho que tem um ponto que é importante colocar, assim, que os pais sempre estão tentando fazer o seu melhor, aquilo que está ao alcance como o melhor, né? Isso é importante colocar, porque assim, não existe uma receita milagrosa, né? Não existe um manual, existe assim uma tentativa de dar conta da demanda daquela criança, né? E é muito importante colocar, né, de que você nunca vai estar disponível o suficiente, né? Para o bebê é importante o quanto que você se interessa por ele, o quanto que você está ali pleno naquela atividade do encontro mesmo, né? E aí, gente, eu acho que tem um ponto que tem esses aspectos da vinculação que são extremamente importantes, desse aspecto de conhecer o bebê, né, de se apropriar do cuidado dele, que são esses eixos, assim, né, da voz, olhar, tato, busca ativa e amamentação. Vou explicar um pouquinho melhor cada um deles, né? Eu vou dar uma paradinha aqui para ver aqui o chat, né? A Bruna traz uma coisa que eu acho que é interessante, né? Assim, ela menciona um grupo de recém-mães, né? Bruna tem feito essas participações aqui nesse encontro hoje, muito interessantes, porque ela fala assim, o que ajudou muito nos primeiros meses do meu primeiro filho foi ter um grupo de recém-mães que entendiam o que eu estava passando. Isso me ajudava muito no momento de solidão. Olha só, Bruna, o momento de solidão é algo que a gente não conversa na gestação, a gente fala pouco no momento do pré-natal, né? Não é à toa que a gente tem esse espaço aí, aqui na Maternidade Santa Maria, para a gente conversar sobre isso. E sobre o que a Bruna fala, é muito importante, sobre a busca de um grupo, né? Não um grupo de apoio com aquela característica específica, mas um grupo de mães que tinham tido filhos que estão falando sobre isso, que podem trazer, né? E quando a coisa ficar mais delicada, buscar ajuda especializada. Existem psicólogos perinatais especializados, específicos, né? Dessa relação mãe-bebê, desse espaço também de materno-infantil, né? Então, assim, por mais que a gente tenha esse apoio, né? Da irmã, do marido, né? Assim, desse entorno, essa experiência de solidão que as mulheres relatam, ela é real, né? E às vezes é muito tranquilizador que outra mãe simplesmente fale, como é que você tá? Já parou de chorar por tudo? Né? Assim, como foi o seu dia hoje? Isso é muito delicado, é muito curioso, né? Mas voltando aqui um pouco sobre esse aspecto da vinculação, a gente tem a voz. O objeto voz é um dos que eu acho mais interessantes, assim, porque, não sei se vocês já perceberam, quando a gente fala com um bebê, e não precisa ser o nosso bebê, quando a gente fala com um bebê,
Um bebê que eu nem conheço, assim. Encontrei, sei lá, na rua, uma mamãe com um bebê e eu me dirijo a ele. Olha que bebê lindo, que fofinho, enfim, eu vou falar com ele com uma voz diferente. Não vou falar aqui agora, né, porque tô tímida de alguma forma, mas assim, é uma voz que ela é... Vocês sabem que voz que eu tô falando, cada um deve estar imaginando que voz é essa, né, mas é uma voz que ela é carregada de afeto. Ela é uma voz que tem uma música diferente, né, assim, esse manhês como um espaço, assim, onde você tem uma voz que ela é investida de afeto, é uma voz um pouco mais, no senso comum, mais melosa, né, é uma voz que imita e que traz esse balbucio aí do bebê de alguma forma, né, então, o objeto voz como algo muito importante, né, falar com o bebê durante os cuidados dele, né, falar com ele como algo muito importante, o olhar, né, que é importante também, a distância do olho no olho, esse momento onde a gente fala de que assim que o bebê nasce, né, esse espaço, esse primeiro encontro da mãe com o bebê, esse imprinting que fala, né, assim, que é esse momento de conexão dos olhares como um espaço também muito importante e muito importante da formação do psiquismo da criança, né, então o colo, não é à toa que o colo traz essa relação de olho no olho, né, essa distância mínima, próxima, né, inferior a 20 centímetros, que é importante. O tato também como algo muito importante, né, a estimulação tátil, ou seja, pegar no bebê, né, fazer o banho, as trocas de fralda, o colo, a própria Chantala, né, que é uma massagem específica para bebês. Então, assim, aqui na maternidade vocês vão aprender, assim, de que forma que o bebê, ele gosta de ser tocado, né, o bebê, dificilmente ele gosta de ser tocado com esse toque leve e contínuo, né? O bebê ele está acostumado com um toque um pouco mais firme, né? O útero trazia essa ideia de envolvimento, de abraço, né? Então, assim, a forma de tocar também, né? Um pouco mais firme, interessante, né? De forma de abraçar. Não é à toa que em alguns lugares do mundo a gente usa o enrolamento dos bebês muito pequenininhos, porque você imita ou né, de alguma forma a forma como eles eram maternados ou como eles eram contidos no útero, né? Não é à toa que em inglês a gente fala que é o holding, né? Para caracterizar tanto esse espaço de contenção do bebê, de que ele fica assim, né, contido, como também de suporte, né, de apoio, né, da vinculação. A busca ativa, né? Então, assim, quando o bebê chora, a mamãe tenta. Ele tá chorando porque a gente tenta inicialmente construir, né? Assim, não é uma adivinhação, pura e simplesmente, mas deve ser por conta da fralda, deve ser fome, tenta até diferenciar o tipo de choro. Existem estudos, gente, que falam sobre o tipo de choro como choros específicos. O mais agudo e constante é um choro de dor, desconforto, um choro mais intermitente, mais grave, mas a mãe não precisa saber disso, né, teoricamente, né, isso é a teoria, são os estudiosos falando, mas a mãe sabe, a mãe ela vai construindo isso, que choro é esse, como é que ele gosta de ser tocado, como é que ele gosta de depois da mamada, que peito que ele prefere, que posição que ele prefere, tudo isso, né, é um aspecto muito importante. E a amamentação como um momento de reúne todos os aspectos, né, sensoriais e afetivos, de alguma forma, né. Então, todos esses comportamentos que eu vim falando aqui são comportamentos que favorecem a formação de vínculo precoce, né? São comportamentos que são interessantes de alguma forma, que precisam ser cuidados, que precisam ser garantidos que isso aconteça, né? Eu vou fazer uma pausa bem breve aqui para a gente passar um vídeo. Esse vídeo, ele é um vídeo que está disponível no YouTube, é um vídeo simples, mas para a gente conversar um pouquinho sobre a vinculação, tá certo? Vem com o bebê, papai! Vem! Vem, papai! Amor? Fala com o papai. Meu amor? Vem, papai. Vem falar com o bebê. Fala, sai do boteco, pai. Vem falar com o bebê. Ai, ai, ai. Cadê o papai seu?
Cadê? Cadê o papai seu? Cadê? Vem conversar com o bebê, papai, vem. É. Conversa? Cadê o papai? Vem, papai. Vem falar com o bebê. Vem. É. Oh. Senão eu choro, papai. É. Senão eu choro, papai. É. É. É mesmo? Chama o papai. É. Ela vem conversar comigo, pai. Senão eu choro. Eu fico triste. É. É, meu amor. Eu fico triste, pai. Eu tô com saudade. Vem. Vem. Tá bom, pai. Onde que aperta aqui? Pra ver? Apertei aqui no coisa. Então, por que eu escolhi esse vídeo? Vocês devem estar se perguntando, né? Porque alguém está colocando aqui quanta fofura. E assim, por que eu escolhi esse vídeo? É um vídeo que relata uma realidade, né? Assim, acho que a gente precisa também, nesse espaço do curso de gestante, nesse bate-papo aqui aberto, né? Assim, como, né, um psicólogo faria, né, num pré-natal psicológico, por exemplo, de desvestir um pouco desse romantizar da gravidez e da maternidade, né? E falar um pouco daqueles aspectos lá atrás de vinculação, né, que eu vinha falando com vocês em relação a voz, o olhar, né? O tato talvez não... O tato não estava presente no vídeo, mas vocês perceberam como essa mamãe falava com o bebê? Vocês perceberam que tipo de voz que ela usava? E não só que tipo de voz ela usava, mas também como o bebê respondia. Segundo o YouTube, esse bebê tem 3 ou 4 meses, eu não sei especificamente, então parece um bebê maior até, né, em algum momento, mas assim, como é importante esse balbucio. Isso que a gente chama de protoconversação. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo, mas assim, é um aspecto muito importante, porque assim, a mãe fala com o manhês e o bebê responde na mesma prosódia, na mesma narrativa, né? Exatamente, que ela espera o bebê responder, né? Então isso é muito comum, isso é muito importante, né? Então assim, você percebe também que quando a mamãe fala, ela fala com uma música, com um tipo de música de voz, e o bebê responde nessa mesma música da voz, né? Com essa mesma entonação, essa mesma... Se tiver alguém aqui que entende mais de música do que eu, vai entender o que eu estou falando, da melodia, né? Da prosódia mesmo, do que aparece, né? Em relação à forma da fala, né? Acho que isso é interessante. E esse esperar o bebê responder é um aspecto, assim, muito importante esperar o bebê responder é um aspecto muito importante da formação do vínculo. Você percebe ali que ela está completamente conectada. O olhar pertinho, o olho no olho, né? Assim, a fala, a troca, né? Isso é muito interessante ver, porque é sobre isso, né? Um pouco que o psicólogo faz na maternidade, né? Sobre esse espaço de cuidado aí, né? Vou seguir, tá? E aí eu trouxe essa história do cotidiano e da criatividade, porque, assim, é importante... A gente traz logo os trigêmeos, não sei se tem aqui na sala, né? Mães de gêmeos ou trigêmeos, mas, assim, é um momento onde você precisa de muita criatividade, né? Onde você precisa de muita adaptação, porque, assim, vocês vão receber uma série de orientações, sobretudo amanhã, né? Na aula do grupo da enfermagem, que vai falar sobre amamentação e banho, né? É uma aula que tem aspectos muito técnicos, né? Sobre a limpeza, sobre o horário do banho, sobre a água, sobre a temperatura. Então, assim, é muito importante que vocês tenham essas orientações e consigam adaptar a rotina e cotidiano de vocês. Entender o que faz sentido para você.
o que faz sentido na sua casa, né? O horário melhor para você, o estilo da família, né? Isso é muito importante ser levado em consideração. Então, que vai usar de criatividade, não tenha dúvida. Sobretudo esse papai aí, que é dos trigêmeos, né? Assim como um aspecto também muito importante do cotidiano, né? E os choros. Por que eu tô falando dos choros como também aspecto importante, né? Os bebês choram com frequência. É a forma que eles têm de se comunicarem, né? Sobretudo nas primeiras semanas de vida. Qualquer desconforto, qualquer movimento de intestino, às vezes provoca um choro, né? Então é a linguagem que eles têm, né? E isso é interessante porque o choro nem sempre é fácil de decifrar, né? Mas como eu vinha falando ali atrás, né? Aqui a mamãe ela vai fazer essa busca ativa na interpretação do choro. Ela vai tentar entender que o choro é esse, choro de quê, e tentar solucionar ali, né? Essas demandas do bebezinho. Clarissa está colocando aqui que está esperando 2 meninos lindos. Parabéns, Clarissa. De fato, eu acho que quando a gente fala de criatividade, de adaptação, quando fala de gêmeos, isso ganha aí uma outra dimensão. De fato, vai precisar, né, de adaptar, de se organizar frente aí esse novo aí, essa dupla. Chegando nessa parte da aula, né, assim, que eu acho que é importante falar um pouco sobre um tema que aflige muito. É um tema pesado, mas é um tema que eu acho importante dar um pouco de notícia para vocês, né, que é o tema das psicopatologias do puerpério, né, assim, a gente ouve muito também falar, né, sobre o baby blues, o blues puerperal, ou aquela tristeza comum da mãe, né, e esses aspectos aí do baby blues, da depressão pós-parto e da psicose puerperal, né, entendendo que o baby blues ele é super comum, atinge aí pelo menos 70% das mamães de primeira viagem, né, então é um quantitativo grande. O baby blues, gente, ele traz um pouco daquela fragilidade que eu falei, daquele choro, ele tem uns sinais, umas características de depressão, mas ele não é considerado patológico, porque ele tende a passar. Ele passa sozinho, né? Ele passa ali depois dos 7 dias do pós-parto, é o momento onde tem essa desorganização também emocional e hormonal também muito, muito evidentes, né? E então, o baby blues ele tende a se resolver, ele tende a passar. Por isso que a gente acompanha, observa, mas não tem um tratamento específico para isso, né? Acompanhar mesmo, ter esse entorno, ter rede de apoio, ter família, isso é muito importante. A depressão pós-parto, como isso aí que talvez seja mais preocupante para algumas mamães, porque assim, as mamães que já tiveram uma depressão na vida têm uma probabilidade maior de ter depressão pós-parto. Essas mamães que, de alguma forma, têm uma TPM muito forte, elas têm uma probabilidade maior de ter depressão pós-parto. Então, o que é depressão pós-parto, né? Ela é uma depressão, né? Ela tem esse aspecto da depressão como outro qualquer, e acontece até no primeiro ano de vida do bebê, né? Então, normalmente, essa mamãe está vivendo do baby blues, e é interessante que, se esses sintomas permanecerem, se isso continuar acontecendo, que ela busque ajuda. Né, normalmente faz um pouco tem a ver com o tempo onde vocês vão para a revisão do parto, né? Então o obstetra de vocês pode encaminhar, né? Precisa de fazer às vezes, né, tratamento medicamentoso e psicoterapia para dar conta, para poder atravessar esse momento difícil, né? E a psicose puerperal como sendo aí o transtorno mais grave relacionado ao puerpério, e é muito, muito mais raro, né? Assim, é muito menos frequente do que o baby blues, por exemplo. E o que é importante vocês saberem, né? Se vocês que escolheram a Maternidade Santa Maria como espaço para a chegada do bebê de vocês. É interessante saber de que aqui a gente tem equipes especializadas para identificar e encaminhar. Então, gente, isso é muito importante, identificar precocemente, entender que algo não vai bem, né? Entender que tem alguma coisa que acende nosso sinal de alerta, para que a gente consiga encaminhar e melhor cuidar dessa mamãe em outros espaços e, de alguma forma, cuidar dela de forma ampla, né? Então, a gente tem esses aspectos também que são importantes falar, que é em relação ao retorno ao trabalho.
né, que tem a ver com puerpério. Talvez vocês que estão aqui no grupo, né, na sala, que estão gestantes ainda e tal, não estão falando muito disso, não estão pensando, mas acho que é um momento muito delicado para a vida da mamãe, para a vida da mulher, né, em relação à dinâmica familiar, assim, em relação ao retorno ao trabalho, porque depende muito de como que você era antes, né? Como é que é a tua relação com o trabalho antes, né? Como é que era a sua dinâmica de família antes, né? Porque o trabalho, gente, ele também está relacionado à subjetividade, ele também está relacionado a conquistas pessoais que são intangíveis, não é só o salário, não é só a remuneração, mas também sobre... a gente às vezes fica muito identificada sobre o nosso trabalho, né? Sobre ser, sobre fazer, sobre a função que a gente ocupa na vida, né? Isso como dando uma sensação também de pertencimento. E muitas vezes a maternidade, ela toma conta desses espaços, né, do trabalho, mas é importante, o que eu queria colocar para vocês hoje, que assim, quando a mamãe tem um bebê, os 3 primeiros meses, ela está completamente voltada ali para o bebê, né, completamente. E depois desse período, é natural e até bom para o bebê de que ela consiga voltar né, a se interessar por coisas que ela se interessava anteriormente. Nem que seja, né, ir num salão, ou fazer a unha, ou sei lá, ou ir na padaria, né, ou até sair para jantar com o marido, fazer coisas que faziam parte da vida dela antes do bebê. Então, assim, é natural que ela consiga fazer essa alternância entre presença e ausência, entre estar perto e estar longe, entre cuidar, ser mãe, mas também ser esposa, ser mulher, ser profissional. Então, essa equação nem sempre é fácil para todas, porque, assim, essa ausência, essa falta, elas são muito importantes para o desenvolvimento infantil, né? Assim, a mãe não tem condição de estar com o bebê o tempo inteiro, plenamente, como o bebê demandaria. Bebês demandam muito. Então, essa ausência, assim, esse transicionar, né? A hora a mamãe cuida, a hora tem outra pessoa que cuida, a hora o bebê, né? Então, isso é muito importante para o bebê. É claro que, quando a gente fala em retorno ao trabalho, a gente fala também em rede de suporte sociofamiliar. A gente fala, né, na importância da família, na importância do entorno, na importância de quem vai ficar com o bebê. Às vezes esse retorno depende também de um suporte que é pago, de babás, de figuras cuidadoras, né, de alguma forma. Então isso é muito delicado, depende de cada família, né? Claro também que depende também de cada trabalho. Tem mamães que trabalham em horário comercial, CLT, e outras que são autônomas, e isso também confere aí outras particularidades importantes para esse momento. E outro ponto que é importante colocar, né, que é essa questão do puerpério e sexualidade. E eu vou aí trazer um pouco, né, dessa relação, dessa conversa que a gente fez em relação ao trabalho, para falar também da sexualidade, né, que assim, é importante que essa mamãe, de alguma forma, ela viva plenamente o bebê e depois que ela volte a se interessar por outras coisas. E a sexualidade é um desses aspectos, né? Essa triangulação mãe, pai, bebê. Por que eu estou falando dessa triangulação? Porque normalmente é o papai quem traz quem permite que essa mãe circule por outros lugares. Então, assim, é ele que fala, vamos sair para jantar, ou então vamos ter uma refeição nós dois juntos aqui, sem o bebê, ou essa alternância que é muito importante, né? Mas, assim, quando eu falo disso, eu não falo especificamente sobre o tempo, mas sobre desejo também, sobre querer, né? Sobre desejar, né? Sobre querer ocupar outros lugares que eram previamente ocupados por vocês, né? Por nós mulheres, como esse lugar de esposa, como esse lugar de mulher sexualmente ativa, né? Então a gente fala aí sobre algo muito importante também, sobre a dinâmica prévia do casal. Tem uma falácia que fala assim, então, depois da maternidade, né, a vida sexual do casal muda né, com aspectos de prejuízo, enfim. Mas aí eu faço sempre essa pergunta, como é que era a dinâmica do casal prévia? Né? Era um casal que vivia sua sexualidade de forma mais intensa ou não? Então isso é muito importante perguntar também, né? Assim, sobre qual que era o estado basal, para onde que vocês voltam, né? Porque é muito comum essa fala em relação à sexualidade, mas tem mais coisas aí do que a gente pode entender e culpar no sentido de responsabilizar o filho, de alguma forma.
eu vou passando, né, pra gente dar seguimento. E aí, gente, chegando, vocês estão aqui ainda? Enfim, vocês estão mais silenciosinhos agora, mas eu vou colocar aqui um vídeo que eu gosto muito, né, que eu acho que é um vídeo que marca muito, talvez, esses aspectos psicológicos da gravidez. Ele fala, assim, sobre o que você gostaria de ter ficado sabendo antes do seu filho nascer, mas ninguém nunca te contou, né? Como esse aspecto que eu acho que é muito importante aí do pré-natal, onde a gente possa falar sobre aquilo que nem sempre é óbvio, tá certo? Vamos assistir o vídeo e depois a gente vai conversar sobre ele. Nobody told you how crazy it would be. Just leave when the lights turn on to love the enemy. Candles, monsters, and bubble gums. Don't care to yourself anymore. Nobody told you how pretty life could be. You cry a river. E então, vocês conheciam esse vídeo? Conseguiram assistir direitinho? Não sei se alguém aqui conhecia esse vídeo, se vocês, né, alguma fala aí dessas mães, né? Bruna tá aqui dizendo que amou o vídeo, eu também gosto muito desse vídeo, Bruna, eu vou te contar por quê. Porque, assim, é muito comum a gente ouvir, né, nos cursos de gestante, nos espaços, nos grupos de grávidas, assim, aspectos muito médicos e muito específicos. E eu acho que esse vídeo traz uma sensibilidade que ele fala assim, ele pergunta a mães, assim, o que você diria para outras mães, né? O que você, assim, quase que conselho que você daria para outras mães, né? O que você gostaria de ter ficado sabendo na gravidez que ninguém te contou? Porque, de fato, a gente cria poucos espaços para falar sobre aspectos que, né, são entraves, assim, são até tratados como tabu. É claro que hoje a gente está num momento de viver maternidade real, né, o hashtag maternidade real, mas, assim, ainda assim, esses espaços, eles não contam muito com essas falas, né, que acho que são muito importantes, né.
Que bom que vocês gostaram do vídeo. E a minha proposta, gente, é poder conversar um pouquinho sobre esse vídeo. É trazer a experiência dessas mães, certo? Dessas mães que viveram, que estão como se elas estivessem nos aconselhando e poder comentar um pouquinho, né? Então, assim, eu coloquei aqui, ficou meio pequenininho, mas a gente vai conversando um pouco, né? Sobre esses aspectos. Então, assim, várias mães trouxeram várias falas que me chamaram a atenção. Se vocês quiserem, inclusive, colocar aqui no chat falas que chamaram a atenção de vocês, para a gente ir comentando um pouco sobre elas, né? Tem as falas clássicas, que chamam sempre a atenção das mamães, que é sobre sono. 2 mães falam sobre sono nesse vídeo. Uma, ela fala assim, o sono não tem banco de horas. E outra mamãe vai falar assim, que um dia as noites de sono ininterrupto voltarão, né? Olha que importante isso, porque eu não sei que vocês que estão na gestação estão vivendo coisas desse tipo, que algumas pessoas falam assim para vocês, você tá grávida? Aproveita para dormir agora, porque assim, jamais você dormirá na vida, né? Como se, assim, até com um certo grau, um certo ar de não sei que palavra usar direito, mas assim, um certo grau de terror, assim, né? De ameaça até, né? Como se falar as coisas mais, enfim, mais duras da gravidez fosse fazer o outro se preparar, né? E aí tem esses outros pontos também que eu acho que é bem interessante sobre fantasia de amor e plenitude, né? Me toca muito a fala de uma mãe que fala assim, de que o amor à primeira vista, o amor pode não vir à primeira vista, né? E de que a gente não sente plena no puerpério, né? De que essa ideia de plenitude ela ainda é construída, uma ideia idealizada, romantizada, né? E uma outra mãe que fala assim, sim, dói. A gente não sabe que dor que ela está falando, se é uma dor subjetiva ou se é uma dor física, né? Mas é interessante falar de que ela traz essa experiência de dor, né? De alguma forma. Então, assim, é importante a gente falar sobre essas fantasias de amor, de plenitude e romantização, né? Assim, como um espaço também que é delicado, né? Assim, que precisa ter, mas não tanto. Então, né? Isso depende muito de cada família, de cada mulher, né? E as mamães já estão aqui no chat colocando o que chamou a atenção delas. Né, a Bruna fala que é igual videogame, né? A mamãe fala assim, é igual videogame, a próxima fase é sempre mais difícil. Eu não sei se eu concordo, mas algo aconteceu para ela de que ela entendeu que a próxima fase foi sempre mais difícil, né? A outra mamãe, a Quinha, fala assim, da mãe que fala, né? Você é mais forte do que imagina. Eu acho que é importante trazer isso como um momento, assim, também de trazer força, né? Assim, às vezes, no momento que você está lá, vivendo sua solidão, num momento de muita fragilidade, questionando, pô, se estou fazendo certo ou não, a mama pega o bebê, será que ele comeu ou não, será que isso é normal? Todas as inseguranças que aparecem na cabeça da gestante e poder trazer força, assim, você é mais forte do que você imagina, né? Eu acho que é interessante. O Mário, ele traz um aspecto legal também, que eu gosto muito, que é você pode falhar. Que tem a ver com aquilo que eu tô falando, né? Assim, então, uma gravidez muito idealizada, um pós-parto muito romantizado, ele dá pouco espaço para falha, né? Assim, como se você não pudesse falhar, errar, ou, errei, fiz errado, não fiz perfeito, mas fez o ideal para o seu filho, né? Acho que isso é importante colocar. Né? Então, de trazer, acolher a fragilidade materna, né? Trazer assim, você pode falhar, você vai seguir chorando por qualquer coisa. E um outro aspecto que eu acho que é muito importante, que é você também vai precisar de colo, né, gente? Assim, não é só o bebê que precisa de colo, a mãe também precisa de colo. E talvez mais do que o bebê, inclusive, né? Sobre precisar de colo como sendo algo muito específico, né? E aí, quando a gente fala de precisar de colo, vai me remeter rapidamente para esse ponto também da rede de apoio, né? Sobre essas mamães que trazem isso como um conselho primordial. Você vai precisar de ajuda. Esse ponto, né? Mãe é mãe, pai é pai, sobre esses lugares aí, né?
E uma outra mamãe que fala sobre algo muito interessante, que é essa relação que às vezes é conflituosa entre a mãe e a babá, né? E ele vai saber que a mãe, que a babá é só babá e que você é a mãe, né? Então, como um aspecto também que alivia, né, essa mãe dizer assim, olha, não importa quem cuide do seu filho, quantas pessoas você precise alternar o cuidado, ele vai saber que você é a mãe dele, né? Eu vou ler aqui o relato de Isabel, que traz assim, que não conhecia o Vida, no caso, né? E que me acabei de chorar aqui. Eu também, as primeiras vezes que eu vi esse vídeo, eu me emocionei em vários momentos, né? E quando a gente faz o curso de gestante presencial, né? Espero que a gente volte em breve a fazer presencial. Também é um momento onde a gente precisa distribuir uns lencinhos aí na plateia, né? E a Isabel fala que agora, entre o 8º e o 9º mês, ela tem se emocionado muito, né? E tá deixando isso aflorar, né? Sem desespero. E é isso mesmo, Isabel, assim, acolher isso que vem de dentro, né? Acolher isso que vem de forma genuína, intensa, e que às vezes não dá para segurar. E não tem que segurar mesmo, né? Então, assim, acolher esses aspectos subjetivos da gravidez como espaços também muito importantes, né? Que isso constrói, isso facilita o processo. Né, o que eu percebo muito no consultório e na maternidade também, é que as mamães que são muito rígidas, né, elas tendem a ter um puerpério mais difícil. E quando eu falo de rigidez, eu falo rigidez no sentido de obsessividade, rigidez, pouca possibilidade de flexibilizar, né, e isso traz né, uma questão mais difícil, né, no pós-parto. E é isso, assim, né? Eu acho que a gente conseguiu comentar um pouquinho, né, dos aspectos mais importantes, essas questões comentadas aí, né? E aí, eu vou trazer agora a fala da Bruna aqui no chat, né? Que fala que ela acha que é porque quando estamos adaptados, né, a uma determinada situação, surge algo novo. E a gravidez é cheia de algo novo, né? O puerpério é cheio desse algo novo que você fala, né? E aí parece mais difícil, mas você vê que dá conta também, né? Que você é mais forte do que imaginava. E é isso mesmo, Bruna, assim, tem a frase antiga que fala assim, cada dia com sua agonia, né? E cada momento da gravidez e do pós-parto com um momento também diferente, né? Existe o entrave do parto, existe o entrave dos primeiros dias, do hospital, da ida para casa. Cada dia, cada espaço, cada novo desafio que vai se colocando, a ida ao pediatra, né, as orientações, cada momento que vai se colocando, ele vai trazendo aí aspectos subjetivos diferentes e vai nos convocando a serem mães diferentes, se adaptar e tudo isso que a gente vai conversando, né? Então, dando seguimento, acho que já foi, né? A gente comentou a maioria. Então, o vídeo, ele é sobre isso, né? Assim, tem coisas sobre a maternidade que ninguém conta para você. E é sobre essas coisas que a gente quer conversar. E sobre isso, eu não sei aqui se vocês estão familiarizados com o termo, sugiro e indico fortemente que busquem também, né, alguma ajuda, algum auxílio, caso vocês entendam que é necessário. A gente tem esse aspecto do pré-natal psicológico, que é um termo novo, é um termo um pouco utilizado, mas que é muito importante para pensar justamente esses aspectos subjetivos para que facilite no momento que for chegada a hora, né, de viver isso. Então, assim, como um momento, assim, seu, né, um espaço, assim, você tem um pré-natal com o médico, onde tudo aquilo, às vezes é tão rápido a consulta, você já sai de lá meio tonta, com tanta informação, e tem pouco espaço para, claro, que um profissional também não é especializado para isso, para escutar, para colocar no lugar algumas coisas que estão sendo difíceis, né, de alguma forma. E é isso, gente, assim, o que eu queria conversar com vocês hoje era isso. Eu vou, né, ir caminhando para o fim dessa fala, desse encontro hoje, né, agradeço muito a presença de vocês, né, acho que dá tempo ainda para algumas perguntas ou alguma orientação assim. Elisa, fala um pouco mais sobre isso, ou então você passou muito rápido naquele tema, né, acho que tem espaço ainda para escutar um pouquinho vocês do chat, né, o ideal seria que a gente escutasse mesmo se pudessem falar, mas enfim, escrever também está valendo. E aí eu queria terminar, né, assim, com
uma reflexão. Acho que esse é um tema interessante, um tema importante, né? Refletir um pouco de como que, quando a gente está aqui juntos escrevendo essa história, né? A pandemia traz um capítulo importante dessa história, né? Traz um a mais, digamos assim, né? Na forma onde foi, de como você viveu a sua gravidez, talvez tenha trazido um pouco mais de angústia, um pouco mais de isolamento e solidão, né? Um momento de maior preocupação, tudo isso é bem possível, né? Então, assim, eu queria trazer um vídeo, né, breve para a gente conversar um pouquinho sobre o nascer na pandemia, né? Sobre o que aparece aí nessa esfera, nesse momento, né? De que vocês também se sintam acolhidas nesse aspecto. Vou pedir para Lucas colocar o vídeo para a gente finalizar logo depois. I was born during a quarantine. I don't remember it, of course, but for my mother, it was a very difficult time. She told me it was just you and me for many months. But she wasn't alone. Everybody tried to do what they could to help. But she was also a very strong person. And then it was over. We came out into a new world, my mother and me. We can get through this. We all have the strength to do it. I'm 100 years old, and you just take care of that little miracle. Esse vídeo, gente, ele é breve, rapidinho, mas ele me faz refletir muito, pensar, né, sobre nascer na pandemia, sobre esses tempos de pós-pandemia, né, assim, pensando de alguma forma. O vídeo tá com a legenda em inglês, peço desculpas, assim, é um vídeo produzido, se eu não me engano, pelo Facebook, e ele fala, no final, uma frase que eu acho muito interessante, que é assim, para todas as mães da quarentena, vocês não estão sozinhas. Né? E eu acho que isso é muito importante. O vídeo faz um paralelo, contando a história daquela senhora que tem 100 anos, né? Ela nasceu em 1920 e ela nasceu durante uma crise, né, de uma outra pandemia da gripe espanhola. E aí, e hoje, ela nasceu naquela época e hoje, né, assim, a gente faz um paralelo sobre o nascer hoje. Né? Eu acho que é muito importante a gente colocar sobre o nascer hoje alguns aspectos que aparecem no vídeo. Parece que aparecem assim um pouco rápidos, assim, mas assim, a maternidade, gente, assim, ela se adaptou completamente os espaços para tornar isso seguro, né? Então, assim, os protocolos foram revistos, as seguranças foram implementadas, né, nesses espaços, né? As rotinas de visita foram alteradas, né, na maternidade. Então, assim, uma série de coisas aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é importante a gente colocar, né, de que espaços também foram preenchidos, essas lacunas da presença física, elas não ficam vazias na perspectiva da presença afetiva, daquilo que é do amor, daquilo que é do encontro, do vínculo. A gente veio falando essa aula inteira sobre vínculo, mãe e bebê, e sobre também nosso vínculo, né, com nossa família. Então, o vídeo traz a coisa da videochamada, do FaceTime, né, assim, dos WhatsApps, né, as vovós que conhecem seus netinhos pelo vídeo, encontram diariamente, né, nesses encontros por vídeo. Nós aqui conversando também pelo vídeo, né, assim, vocês puderam trazer coisas muito íntimas e muito específicas da vida de vocês, né, e agora, enfim, a gente observa aí, né, esses aspectos também de que é possível se vincular através do vídeo, né, então, assim, as rotinas de visita, elas foram completamente alteradas, né, tanto na maternidade como em casa, né, essas mães que recebem seus bebês de forma diferente agora, né, de forma um pouco mais restrita, repensando bem quem vai poder visitar e quem não vai poder, né, isso tudo precisa ser conversado entre vocês, entre você, pai e mãe, né, entre que política de visita vocês vão ter em casa,
né? Então, é claro que é um tempo que precisa de restrição e cuidado, né? De cautela, né? É importante também eleger e construir rede de apoio. E essa rede de apoio que não é só presença física, mas também a gente conseguiu entender que é presença à distância, presença virtual, né? E, sobretudo, gente, que distância física não significa distanciamento afetivo. Eu acho que é um pouco disso que a gente está falando. Tá certo? Então, pensando aqui um pouco sobre o meu lugar na maternidade, né? A gente está aqui, então, para ajudar vocês, ajudar cada um de vocês a construir essas estratégias de intervenção precoce para favorecer a formação do vínculo, né? Esse vínculo dessa tríade mãe, pai, bebê, e aí contribuir para esse desenvolvimento psíquico do bebê e da saúde mental e saúde emocional materna, né? E de toda a família de alguma forma. Eu agradeço a cada um de vocês, né? Quero me deixar à disposição, né? O meu contato aqui na Maternidade Santa Maria. De alguma forma, agradecer a vocês que estão participando aqui do chat, que estão, né? Obrigada a vocês todos, Quinha, Mário, Bruno aqui, que estão trazendo esse feedback sobre a aula. E a gente vai se encontrar por aqui, tá certo? Um beijo para vocês e um bom dia.